Na semana passada não tinha sido realizado nenhum parto ainda. Então, essas estavam sendo realizadas consultas, exames. O primeiro parto foi realizado essa semana. Como é que foi isso? Nós estamos em funcionamento, Camila, desde o dia da inauguração. A gente está num funcionamento gradativo. Foram atendidos nas primeiras 2 semanas mais de 80 mulheres. Foram realizados mais de 30 exames de ultrassonografia. Foram realizadas inserção de DIU, preventivo para as mulheres. E as questões de parto e nascimento, a gente foi recebendo gradativamente. Hoje a gente já tem partos realizados, tanto normais quanto cirúrgicos. A gente está com a porta aberta, a gente tem consultas de pré-natal de risco habitual e de alto risco sendo ofertadas e realizadas todos os dias. Mas quando foi o primeiro parto realizado? Foi essa semana? O primeiro parto foi realizado desde que abriu a unidade. Eu não vou te falar a data exata com o dia porque eu não me lembro, mas a gente já tem partos realizados na unidade. É porque quando a gente veio aqui, a gente obteve informação de que não havia sido realizado nenhum. É isso, eu não sei quem te deu essa informação oficial. Então, assim, como eu estou te passando oficialmente, a gente tem partos realizados na unidade, mas eu não tenho como lhe dar a data agora. E a gente obteve relatos de gestantes que procuraram a unidade, procuraram por atendimento e tiveram a informação de que ainda não estava funcionando e não tinha previsão de quando isso iria funcionar. Então, essas informações podem ter sido equivocadas. Às vezes, eu não sei quem foi que procurou, porque nós estamos com um médico 24 horas há mais de 3 semanas na unidade. Neste período que eu te falei de mais de 80 atendimentos, foram necessários encaminhar algumas gestantes de alto risco no início. Por quê? Porque a gente não estava com o serviço de alto risco ainda em funcionamento. Como eu expliquei desde a primeira fala, toda unidade nova, o funcionamento é gradual. Mas essas mulheres que precisaram, elas foram atendidas aqui, as que eu estou te falando, as que chegaram até aqui, foram atendidas, classificadas risco, passou pelo médico e a gente encaminhou com segurança, ou para o Hospital Geral de Camaçari, ou caso necessitar a criança, necessitasse de UTI neonatal, para outro serviço da rede de Salvador. É porque, inclusive, a gente tem uma fonte específica, procurou atendimento na semana passada, teve a informação de que não estava fazendo, e aí nós fizemos uma matéria, e aí procurou novamente a unidade essa semana, e aí sim disseram que o atendimento estava liberado, e aí tá vindo internar hoje. Então, isso. Sabe o que mudou nesse Não, meio eu tempo? não sei o que é que essa pessoa procurou na semana passada e o que ela vem procurar hoje. Pronto, eu já tinha médico e médico tanto obstetra quanto clínico para realização de partos na semana passada. Então a gente já tinha funcionamento. A gente tem uma gradação de serviços, que na própria inauguração foi dito que a unidade ela é inaugurada em etapas. Mas semana passada, ou foi algum equívoco da pessoa, ou de alguma pessoa daqui de dentro que deu informações equivocadas, mas a gente já tinha, sim, profissionais para assistência ao parto. Então, quem procurou atendimento desde a data, que falou que ia começar, que seria no dia 3 de outubro, e não obteve a informação de que não estava funcionando, que não há previsão, porque também há outros relatos, não é o único. Isso tem outros relatos, inclusive gestante de risco, que está sendo atendida por uma unidade municipal e não sabe para onde vai, porque esteve aqui agora, essa semana, na terça-feira, e não conseguiu atendimento novamente. Olha, isso daí eu preciso, se você quiser me assegurar, eu preciso inclusive do nome, porque ontem eu estou hoje na casa com 2 médicos obstetras, eu estou com 2 médicos pediatras e 2 anestesistas. Então, eu não tenho o porquê e o motivo de não ter tido atendimento. Eu preciso averiguar com o nome, porque todo mundo que chega na recepção, a gente cadastra, é atendido, classificado o risco, são as etapas do atendimento para a maternidade. Então, chega, se não for emergência, porque a gente recebeu mulheres também de emergência via ambulância. Mas se ela vem com uma procura espontânea, que é o que a gente está aberto, ela chega, cadastra a ficha, faz o acolhimento com classificação de risco, passa pela consulta médica e aí é avaliada. Dessas mulheres que a gente atendeu as últimas 3 semanas, eu tenho várias que foram avaliadas, tomaram medicação, mas elas voltaram para casa porque não tinham necessidade de internação. Muitas dessas fizeram exames laboratoriais,
fizeram ultrassom, mas não estava no período de internação para o parto. Então, esse caso que você está me trazendo de ontem, eu tenho desconhecimento e eu lhe peço depois da entrevista que você me passe o nome, porque a gente, ontem mesmo eu recebi 15 mulheres para pré-natal, então eu não tenho porquê de não ter recebido essa mulher, entendeu? E o atendimento, então, só para esclarecer, ele não é feito apenas via regulação? O atendimento de pré-natal, hoje, como a gente está numa unidade em estruturação, é um atendimento regulação e demanda espontânea. Então, ele não é feito só pela regulação. A gente está recebendo todas as mulheres que procuram espontaneamente a unidade. Aí, o que é que você pode ter? Por isso que eu lhe pedi o nome, porque eu estou acompanhando diariamente todas as mulheres que chegam aqui, eu e a equipe, né? Inclusive a gravidade de risco, porque eu posso te dizer hoje que das que nos procuraram, que chegaram até a recepção, 80% foi para consulta com o médico. Ela nem precisou internar, nem tomar medicação. Ela veio, foi classificada, fez a consulta e não precisou nem de medicação. Era às vezes alguma dúvida, alguma questão, e ela veio para a procura da consulta médica. Agora, esses 20%, os outros 20% que internaram, uns tomaram medicação, outras tiveram parto. Eu tenho gestante internada hoje para manutenção do acompanhamento da gravidez, porque é uma gravidez de risco, mas ainda não é o momento do parto, entendeu? Então, são situações de hospital que a gente precisa esclarecer, até porque tem mulheres que podem ter vindo, sido atendidas, mas que não ficaram internadas porque não tinha necessidade. A senhora falou de questão de acompanhamento. Quantas gestantes estão sendo acompanhadas hoje? Quantos partos já foram realizados até o momento? Esses números eu gostaria que você me passasse. Eu não posso te passar esses números agora, eu posso te passar depois, porque eu não estou com o censo atualizado. Porque como, infelizmente, você teve que esperar, eu estou com uma outra atividade de ação, de organização mesmo das equipes. Como eu não estou com esse número atualizado, eu posso depois te encaminhar, mas neste momento eu não tenho esses dados atualizados. Certo. Então, qualquer dado que eu te passe, ele vai estar desatualizado. Certo. E a questão da UTI para gestantes, a unidade dispõe disso também? Quais são os tipos de UTI? Isso desde a inauguração também te expliquei. A gente tem UTI para bebês. Para gestantes, a gente tem uma UTI adulto no HGC, que a gente tem uma referência primária, e a nossa referência da região metropolitana para a UTI materna é em Salvador. Porque dentre os critérios de dimensionamento de UTI materna, a gente não necessariamente agora precisa ter um leito exclusivo para gestante, porque o serviço de UTI é um serviço caríssimo, né? Um leito dia custa muito dinheiro. Então a gente, no Sistema Único de Saúde, a gente faz um provisionamento de que um serviço ele fica referência para vários outros serviços, porque eu monto a UTI em um serviço, para esse serviço ficar como referência para outros. Então hoje a gente tem pactuado um fluxo imediato para UTI adulto do HGC e, se necessário, especificamente UTI materna, a gente encaminhar para José Maria de Magalhães, que é a grande referência em alto risco materno. Então, se a gestante ela tiver em risco, ela não vai fazer o parto aqui, ela é encaminhada para essas unidades? Tudo depende do risco, Camila. Se o risco for mais associado ao bebê ou se for uma hipertensão, ela vai fazer o parto aqui. Ela só vai ser encaminhada para outra unidade, para uma UTI materna, a depender do risco. Eu tenho gestantes que ela chega aqui com diabetes gestacional. É um risco. Mas a gente realiza o parto, o bebê, vez por outra, pode precisar de uma unidade neonatal, e aí a gente tem aqui UTI e o cuidado intermediário. E essa gestante, após a gravidez, pode sair bem e a gente só vai ficar monitorando se tiver algum resultado negativo. E às vezes eu posso ter gestante que não apresentou risco durante o pré-natal, que vem ter o filho e que na hora de uma cirurgia ou mesmo de um parto normal, ela complica. Neste caso, são feitos os primeiros cuidados aqui e a gente solicita regulação para UTI materna. Então, tudo para você definir o tipo de leito, precisa entender o tipo de risco, entendeu? E hoje, qual que é a capacidade de atendimento? Já que está vindo de maneira gradativa, qual é a capacidade de atendimento? A maternidade ao todo tem 105 leitos. Hoje a gente está com 80% de capacidade de atendimentos. Então a gente, de fato, só está complementando as equipes médicas. Então a gente tem um credenciamento aberto de equipes médicas, porque a gente vai ter um número de médicos por plantão.
nós já temos o número mínimo, mas ninguém quer trabalhar no número mínimo, quer trabalhar no número exato, né? No número que é adequado. Então a gente, como eu te falei, eu tenho 2 de cada no plantão, eu vou chegar ao 3º. Então a gente segue em busca de chamamentos de outros médicos para que a gente componha e complemente o plantão ainda no mês de outubro, porque no mês de novembro eu já estou com as escalas completas. Isso é. Essa questão do processo seletivo também, a gente chegou ao nosso conhecimento a informação de que não teria anestesista e de que estaria precisando com urgência compor a equipe. Hoje a equipe tem quantos profissionais? Quais são esses profissionais? Hoje eu tô com 2 médicos obstetras, 2 médicos pediatras e 2 médicos anestesistas durante o dia. Durante a noite eu tô com 1 anestesista, mas eu tô complementando o 2º. E durante o dia eu ainda vou ter, para a próxima mês de novembro, eu vou ter 3 obstetras, 3 pediatras / neonatologistas e 2 anestesistas, entendeu? Entendi. Então a gente tá de fato buscando novos profissionais, mas é para complementar as equipes e não porque a gente não tem assistência aqui. Tanto que a gente teve partos cirúrgicos, a gente tem mulheres internadas aqui de partos cirúrgicos, entendeu? E só para finalizar, o que a maternidade hoje, que tipo de serviço ela tem ofertado às mulheres de Camaçari? Pronto, as mulheres de Camaçari e região, porque a maternidade é regional. A gente hoje oferta pré-natal de alto risco e de risco habitual, dessas que nos procuraram. A gente oferta obstetrícia, né, parto normal e parto cirúrgico. E a gente está ofertando cuidados com os recém-nascidos. Aí, nesse sentido, ultrassom, raio-x, se for preciso, todos esses exames de apoio diagnóstico, a gente também já está funcionando. A gente já tem raio-x, equipe de ultrassom, todo funcionando aqui para essa mulher que chega. E o parto cirúrgico e o natural? Sim, já realizados. Certo. Tá? Pronto. O que eu acho que de fato deve ter tido alguma confusão foi nessa comunicação, porque todas as mulheres que têm nos procurados a gente tem atendido. Inclusive no mutirão que a gente fez, a gente atendeu depois, por conta do Outubro Rosa, a gente tem feito algumas atividades. Então no mutirão, a gente esgotou no final de semana os atendimentos médicos e de exames e a gente agendou, essas mulheres vieram ontem, vieram terça e vieram hoje para realizar o que a gente não tinha conseguido fazer no mutirão no final de semana.